Bom dia, meus irmãos. Quero dizer que, com grande prazer, que eu recebi o convite do Daniel. E tá aqui, passa um filme na cabeça, né? Porque para mim, quando ele me chamou, a primeira coisa que eu pensei foi: a primeira vez que eu entrei aqui tem, acho que 13 anos. Eu era adolescente ainda. E a primeira vez que eu entrei aqui, eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar aqui na frente, trazendo a palavra num dia. Então já quero começar dizendo que se você perseverar em Cristo, se você entregar sua vida para Ele, Ele pode fazer coisas na sua vida maiores do que você pode imaginar. Amém? E eu quero começar fazendo merchan, tá, pastor? Quero pedir licença, convidar a igreja em nome da Gilberge, da Jubal, para no dia 29 de setembro, estar lá em Casimiro de Abreu, na festa da primavera. A Piba vai estar com 2 participações representando a Juventude Batista Litorânea. Ontem foi campeão no Sub-17, tá? Nos embaixadores vão estar representando lá em Casimiro de Abreu com o restante do estado e também através da música. Então, convidando dia 29 de setembro para a gente estar juntos. Eu separei um pouquinho aqui, peguei o significado de perseverar. O tema da mensagem está aí: perseverando na vontade de Deus. Perseverar é insistir, não desistir, seguir em frente. E dentro disso, me veio à mente, à memória, a história de Abraão, que já foi citada semana passada, mas hoje eu quero conversar com os irmãos um pouco mais sobre a história dele. Então, convidar a gente a estar abrindo nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 5, livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Eu vou estar lendo o que vai estar sendo projetado, que está na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Se irmãos quiserem estar acompanhando através da projeção, fiquem à vontade. Diz... A palavra de Deus nos diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram em Canaã, pode ser até aí. Ok. Então, primeira coisa, Deus chama Abrão, e Abrão tinha 75 anos. Ninguém aqui tem mais 75, todo mundo tem até 50 aqui hoje, que dá pra gente ver. Mas eu fico pensando, a gente jovem, às vezes, manda a gente fazer alguma coisa, Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente já bota um monte de empecilho. Você imagina Abrão, 75 anos, ele era um homem rico, estava estabelecido naquele local. Ele poderia virar para Deus e falar assim: não, Deus, eu não preciso fazer o que o Senhor está me mandando. Eu estou muito bem onde eu estou estabelecido, eu tenho minhas riquezas, eu tenho as pessoas que trabalham para mim, e eu quero continuar aqui dentro da minha zona de conforto. Mas Deus, quando nos chama, na grande maioria das vezes, Ele precisa e Ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Aqui agora, enquanto o louvor estava tocando, eu lembrei de uma história. Eu não pedi licença para o Tiago para eu contar, mas eu vou pedir agora, tá, Tiago? Não é vergonhosa, então dá para eu contar. Tiago, a gente já se conhece há bastante tempo, a gente tinha uma banda junto. Primeira vez, acho que foi a primeira vez que a gente foi tocar. A gente estava, ensaiou. Primeira vez que a gente foi tocar junto. Na hora do solo, Tiago não fez o solo. Ele manteve a base. Mas é porque não estava acostumado, ainda não estava tão acostumado a fazer. Ele sabia fazer, sabia o que precisava fazer, mas hoje a gente viu o Tiago fazendo aqui, né? Então a gente precisa sair da zona de conforto, porque se a gente não sair de onde a gente está acostumado,
a gente vai ficar limitado até onde a gente acha que a gente pode ir, não até onde Deus pode levar a gente. E aí a gente vê Abraão tendo uma promessa de Deus que ele seria pai de um povo. Um homem de 75 anos que não tinha nenhum filho, que sua mulher não poderia lhe dar filhos. Algo impossível aos olhos humanos. Mas a gente precisa confiar naquilo que Deus fala para a gente. E se Deus já te falou algo, já te mostrou algo, você precisa confiar em Deus. Porque Abraão ouviu a voz de Deus, mas tem uma diferença entre eu ouvir a voz de Deus, eu falar, Deus, eu quero fazer, e eu ir e fazer o que Deus mandou eu fazer. Abraão não simplesmente falou, Deus, eu vou fazer, como a gente muitas vezes faz, mas ele foi lá e fez. Ele não sabia para onde ele ia, ele sabia que ele tinha que ir, ele sabia que ele tinha que fazer. E ele teve coragem para ir de encontro ao que Deus tinha mandado na vida dele. Quando a gente quer perseverar na vontade de Deus, quando a gente quer fazer aquilo que Deus quer na nossa vida, a gente não pode ter medo de mudança. Que pode chegar uma hora que Ele vai colocar nossa vida de cabeça para baixo. Mudar o que a gente está acostumado. Mudar, muitas vezes, o que a gente quer. Aonde a gente se sente mais tranquilo. Para fazer o que Ele quer na nossa vida. E foi exatamente isso que Abraão fez. Então a gente precisa ser como ele. Mas a gente muitas vezes é como Abraão, mas não dessa maneira muito boa. No capítulo 16 de Gênesis, verso 1 ao verso 4, capítulo 16, verso 1 ao 4, diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim, ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já se fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Então a gente, muitas vezes é como Abrão e aí como Sarai, porque já estavam 10 anos esperando. 10 anos que tinham saído da sua terra e tinham mudado para outro lugar. E o que Deus tinha prometido ainda não tinha se cumprido. E a gente, muito normal a gente sentir dúvidas, a gente fica ansioso e a gente se questionar, será que é isso mesmo? Será que é isso que vai acontecer? E se você pegar aí entre capítulo 12 e capítulo 16, se for ler, você vai ver que por outras vezes Deus falou com Abrão. Mas aí, como Abrão e Sarai, nós resolvemos buscar atalhos e fazer as coisas da nossa maneira. E a gente não deve pegar atalhos quando Deus manda a gente fazer algo. A gente precisa fazer exatamente o que Ele mandou. Então, mesmo quando a gente está fazendo o que Deus manda, nesse meio do caminho, a gente pode escorregar. E o que fazer quando a gente escorrega no meio do caminho? Primeiro, a gente tem que saber que vão ter consequências, assim como tiveram para eles. E nós temos duas escolhas, que é perseverar ou pegar o atalho. Se a gente pegar o atalho, consequência para a vida deles é: Abrão teve um outro filho que não era o filho da promessa de Deus. Mas a promessa de Deus mesmo assim se cumpriria na vida dele. Se você ver no versículo 10, vai falar que através daquele filho também muitas outras nações viriam. Mas fala que aquele filho seria como um jumento selvagem e brigaria com todos os irmãos, a descendência dele. E se a gente for pesquisar um pouco, os historiadores eles dizem que uma boa parte daquele povo árabe vem justamente dessa descendência de Abrão. Então nós temos duas descendências de Abrão, do filho da promessa e do filho desse jeitinho que eles tentaram dar. E se a gente for ver, eles ficam lá brigando até hoje, porque o filho da promessa de Deus hoje está lá como Israel. Então, eles brigam até hoje. E isso
foi algo que a Bíblia já nos dizia há muito tempo. Então, mais uma vez, algo que Deus disse lá atrás, hoje tem se cumprido. E a gente pode ter dúvidas, você pode ficar angustiado, você pode ficar agoniado, esperando Deus falar o que Ele precisa falar para você, ou esperando se cumprir o que Ele falou na sua vida. Mas é melhor você esperar o tempo de Deus do que você tentar dar o seu jeito e fazer uma besteira no meio do caminho. E quando a gente tenta do nosso jeito, a gente está duvidando daquilo que Deus falou para a gente. Em Gênesis 17, verso 1 e 2, nos diz assim: quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Deus, mesmo depois do que Abrão tinha feito, tentado fazer as coisas do jeito dele, Deus se manteve fiel com a palavra dele na vida de Abrão. E Deus mostra ali naquele momento que Ele está com Abrão. E aí você pode ver que a palavra é diferente. No começo Deus faz uma promessa. Naquele momento, Deus faz uma aliança com Abrão. E quando Ele faz essa aliança com Abrão, é o momento que Ele muda o nome de Abrão para Abraão. E Abraão significa justamente pai de muitos ou pai de multidão. E naquele momento da mudança de nome dele, Deus está começando a concretizar a promessa que tinha sido feita. Ele passa a fazer uma aliança com ele. E quando ele fala, seu nome vai ser pai de multidões, ele está dizendo, a promessa que eu fiz na sua vida vai se cumprir. Mesmo depois de toda a espera. E a diferença de uma promessa para uma aliança é a mesma coisa da gente no relacionamento. Alguém pode prometer. Às vezes tem gente que fica 10 anos namorando, né? Mas depois que bota a aliança, é diferente, não é? Vou usar a Natália, que eu conheço há mais tempo, como exemplo, né? Não vou nem perguntar quanto tempo vocês ficaram. Mas depois que casa, é a mesma coisa quando está namorando? É diferente, né? Você sabe que ali agora vai ter que te aguentar o resto da vida, né? Quando estava namorando, ainda podia dar uma desculpa, tentar correr, agora não pode mais. E Abraão foi a mesma coisa. Agora que a aliança estava feita, que o nome dele estava mudado, a promessa estava se cumprindo na vida dele. Em Gênesis 21, de 1 a 5, Gênesis capítulo 21, de 1 a 5, fala assim: de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão, ele deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então a promessa de Deus se cumpre 25 anos depois dela ter sido feita. Já imaginou que são 25 anos na sua vida? É muita coisa. Mas o que parecia impossível aconteceu. Não só por Abraão já estar na sua velhice, mas também porque sua esposa não poderia ter filhos. Então é exatamente isso que Deus faz comigo e com você. O que é impossível para ser feito na nossa vida, o que é impossível para os olhos humanos, para até às vezes para mim mesmo, para você ou para outras pessoas, aos olhos de Deus não é impossível. E o melhor tempo, como disse ali, é o tempo de Deus. E eu quero compartilhar uma história que aconteceu comigo tem pouco tempo. Pode parecer estranho. O Daniel perguntou se eu ia colocar um drone para voar na igreja. Porque são lições que eu aprendi da primeira vez que eu fui usar meu drone. A única coisa que eu fiz certo foi no começo, Deus manda a gente agir como criança. Eu fiz igual criança. Criança, quando ganha um presente, o que a criança quer fazer? Abrir. Mas eu esperei de um dia para o outro. E a primeira coisa que eu aprendi é: a gente tem que seguir as instruções. Eu li as instruções quase todas. Estava em chinês e inglês, mas eu consegui, estava desenhado. Tinha um desenho lá
explicando especificamente para não usar quando estivesse ventando muito. O que eu fiz? Usei quando estava ventando bastante, porque queria usar naquele dia. E eu tentava colocar para o alto, o drone não conseguia. Eu não entendi o recado que não era para usar aquele dia, porque eu queria fazer naquele momento. Eu queria fazer no momento que eu queria. Quando eu consegui fazer o drone alto, o que acontece? Por causa do vento. Jogou para algum lugar, que eu não sei qual era. E eu não sabia qual era o lugar, e mesmo assim eu fui procurar. Eu peguei o carro, saí que nem um doido, e lá onde a gente mora é bem tranquilo, aí na rua de trás tem uma boca de fumo. E para onde que eu fui? Para a rua de trás, porque eu achava que ele provavelmente tinha ido para lá. E você chega, encurta, aí eu tive que fazer a volta ali mesmo, que eu olhei e falei, não tem nem para onde eu ir, não tem nem para onde eu procurar. E eu voltei e parei para pensar, para onde eu tenho que ir? Às vezes a gente tem que parar e pensar também, o que a gente precisa fazer? O que precisa ser feito? E às vezes a gente não tem a mínima ideia para onde a gente tem que ir, a gente precisa perguntar para Deus. O que você quer que eu faça da minha vida? Para onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E eu parei para tentar pensar um pouquinho. Eu sabia que tinha caído no meio do mato, no meio das árvores. Eu sabia que estava no meio de algum mato, não sabia qual. Então eu fui para perto do mato, e como ele coloca por Wi-Fi para o celular, eu fui vendo quando é que o sinal do Wi-Fi estava perto. Então eu descobri o mato que ele estava. Então eu descobri para onde eu tinha que ir. Mas aí eu comecei a procurar dentro do mato. Procurei. Natânia não sabia nem onde eu estava. Tive que explicar mais ou menos o telefone, ela foi lá. Tive que entrar na casa dos outros, pedir licença lá, entrei. E eu comecei a ficar naquele mato. Aí a primeira coisa que passa na sua cabeça é, não paguei nem a primeira prestação desse negócio. Vou ficar quase 10 meses pagando um negócio que eu não vou usar. E aí você começa a ficar desanimado. E na nossa vida, geralmente pode acontecer isso também. A gente fica desanimado, a gente tenta seguir em frente, vai desanimando, as coisas vão acontecendo e a gente vai desestimulando. Aí eu cheguei e falei, Natânia, eu não vou procurar mais, porque eu estava no meio do mato, ela estava fora do mato só olhando. Ela estava observando o que estava acontecendo. Mas mesmo ela não entrando lá no mato para procurar comigo, ela foi de uma ajuda muito grande. A gente precisa dessa ajuda às vezes, e a gente precisa ser essa ajuda às vezes. Porque aquele momento que eu queria desistir, eu falei, não dá mais para procurar, não tem mais onde eu procurar. Ela falou assim, não, você vai voltar para lá e vai procurar. E eu voltei para lá e fui procurar. Quem já entrou no mato aí? Quem já entrou? Só eu? Não, obrigado, tá, gente? Gente, e tem espinho no mato, porque eu estava despreparado. Eu não estava preparado para entrar no mato aquele dia. Geralmente você vê lá, vai entrar no mato, o pessoal vai de calça, bota uma bota, alguma coisa. Jovem, adolescente é mais doido, entra de qualquer jeito mesmo. Mas se for preparado, você vai de calça, você vai de bota, você vai todo coberto. Eu estava de chinelo e bermuda, era a roupa que eu estava em casa. Eu simplesmente saí e fui correndo atrás. E me machuquei. Saí com a perna toda arranhada. O detalhe esqueci de contar um detalhe no começo. Eu estava de atestado médico porque eu estava doente. Era para eu estar em casa, deitado na cama, mas eu estava lá fora querendo testar o drone, tá, gente? Eu tinha ido no médico já. E eu todo arrebentado, todo lanhado e desestimulado, porque eu fiquei mais de 1 hora ali naquele lugar, no meio do mato, procurando. Eu só ficava pensando, eu vou ter que pagar, tá doendo, mas eu tenho que continuar procurando. E às vezes a gente, mesmo machucado, mesmo com dor, se a gente tem um objetivo que a gente precisa alcançar, a gente tem que caminhar. E a gente tem que fazer o que for preciso para chegar até ele. Teve um momento que eu resolvi mudar a estratégia. Eu desci, mas não foi para tentar desistir, mas foi para tentar entender o que estava acontecendo. Fui procurar ver melhor, porque eu tinha uma gravaçãozinha dele no telefone, porque ele manda a imagem,
e a bateria tinha acabado, porque a bateria dura pouco. Eu sabia que tinha um monte de mato na frente dele, era o que dava para ver. Aí eu tentando entender onde estava. Então, às vezes, a gente tem que se afastar um pouco para olhar as coisas de uma maneira diferente, para a gente ter uma nova perspectiva. E a gente foi tentando encontrar. E Natane tem uma visão muito boa e ela conseguiu ver onde é que ele estava. Ele estava embolado, emaranhado, e um monte de trepadeira entre duas árvores. Eu não sei como é que ele foi parar lá. Acho que era o pior lugar possível, na minha concepção, para ele estar. Mas ele estava lá. Eu estou conseguindo usar o drone, eu não estou pagando à toa. Mas a gente precisa, quando a gente tem um objetivo na nossa vida, a gente precisa perseverar até que a gente consiga alcançar o que a gente quer alcançar na nossa vida. E se você quer viver a vontade de Deus na sua vida, se você quer ver a promessa dele se cumprir para você, você precisa perseverar até o fim. Você não pode tentar dar seu jeito no meio do caminho. Mesmo quando você se machucar, você precisa continuar. E quando faltar forças, busque alguém para estar ao seu lado, para que possa te incentivar, para que possa estar contigo. Ou quando você vê alguém que precisa dessa ajuda, esteja ao lado dessa pessoa. Convidar a equipe de louvor, eles vão estar adorando o Senhor cântico. Convidar a igreja para a gente estar cantando junto, Deus de promessas. E eu quero dizer que a maior promessa de Deus para a nossa vida foi seu Filho Jesus. E a maior promessa que a gente tem para a nossa vida hoje é que Ele um dia voltará para nós, mas que a gente possa viver uma vida perseverante em Deus, perseverando na vontade dEle sempre.